Bom dia, alunos! Hoje eu vim falar desses dois exercícios que eu deixei aí sobre a gente achar os valores de uma incógnita dentro da equação do segundo grau. Esses valores, eles estão no lugar dos coeficientes, tá? E aí eu peço para vocês, ou eu deixei aí, para vocês falarem, quando eles terão essa equação, terá duas raízes diferentes, quando elas terão duas raízes iguais e quando ela não terá raiz dentro do conjunto dos reais, certo? Lembre-se que eu estou pedindo o valor de um coeficiente, tá? Não o valor de x, é o valor do coeficiente. Certo que em alguns casos, os coeficientes podem ter infinitos valores para que a equação tenha duas soluções, ou uma solução, ou nenhuma solução, tá? Então, nós iremos fazer estes casos. Nós temos que pensar no seguinte, o que nós iremos utilizar. Então, nós iremos utilizar o discriminante delta, porque na hora que a gente coloca o delta aqui, nós já temos uma indicação das raízes que está sendo pedida, ou a qualidade das raízes que está sendo pedida no enunciado do problema. Então, o delta, nós sabemos que ele, você calcula ele como b ao quadrado menos 4ac. Então, quando está no enunciado do problema que nessas condições tem que ter duas raízes diferentes, eu já sei que tudo isto aqui, ó, esse que é o valor do delta, o que eu vou calcular, tem que ser maior que zero. Ok? Então, vamos resolver? Então, vamos começar a identificar quem seria o A, o B e o C daquela equação. Então, o A é aquele que vem à frente do x quadrado. Nesse caso, seria o 5. O B é aquele que vem à frente do x. Então, nesse caso aqui, seria o menos 4. E o C é aquele termo independente. Então, neste caso, seria tudo isso aqui, olha. Então, seria o 2m, tá? Então, vamos substituir na fórmula? Então, ficaria menos 4 ao quadrado, menos 4 que multiplica 5, que multiplica 2m. Então, para essa equação ter duas raízes distintas, isso tudo tem que ser maior que zero. Ok? Então, ficaria 16 menos 40m maior que zero. Então, menos 40m é uma inequação. Vão passar para o segundo membro negativo. Agora tem um problema, tá vendo que este aqui, ó, o valor que multiplica em conta negativo, eu tenho que multiplicar todos os membros da minha inequação por menos 1. Só que quando eu multiplico por menos 1, aquele número que era maior vai ficar menor. Aquele que era menor vai ficar maior. Nessas condições, nós teremos que inverter o sinal da desigualdade. Tudo bem? Continuando. Então, nós temos que m tem que ser maior que 16 por 40. Simplificando por 8, né? Nós temos, então, que m tem que ser maior que 2/5. Qual seria o 2/5? Seria 4 décimos. Então,
tem que ser maior, não. O m tem que ser menor, né, que 4 décimos. Ou seja, o m tem que aproximadamente ser um valor negativo, né? Nós estamos na reta numérica. Nós temos aqui, ó, o 4 décimo, ele não pode ser 2 quintos ou 4 décimos. Aqui, mais ou menos, tem o zero. Vamos colocar o zero. Então, o m tem que ser todos esses valores aqui menor que 2 quintos. Pode assumir qualquer valor desse. Ou significa também o quê? Se o m for 1, o número 1, que está nesse espaço aqui, que não é um número menor que 2 quintos, é aquela equação aqui, ó, essa equação que nós temos aqui, iria ficar 5x² menos 4x mais m sendo 1, 2, né? Você pode resolver essa equação que você não terá dois valores distintos aí. Você não terá duas raízes distintas, tá? Ou você teria um delta menor que zero, aí não teria solução, ou você teria um delta igual a zero. Se você quiser testar, você vai ver que isso aqui está falando que se m for 1, ou m for 2, ou m for 3, você não terá duas soluções distintas, tá? Mesmo que o m seja 0,4, você também não terá duas soluções distintas. Só vai ocorrer quando o m for menor que 0,4, ou seja, 4 décimos, ou seja, 2 quintos. Tudo bem? Para ver se você entendeu ou não, eu vou considerar, então, m sendo esse 1 aqui que eu falei para vocês, tá? Então, nós temos aqui, ó, a equação do segundo grau, 5x² menos 4x mais 2m igual a zero. Então, vamos supor que eu escolhi que o m seja um número 1. Não estou verificando aqui, ó. Vamos ver se isto está sendo certo, tá? Que o que eu achei, essa informação que eu cheguei, que m tem que ser menor que 2 quintos para ter duas soluções distintas. Então, vamos ver se está certo. Eu sei que 1 não é menor que 2 quintos. Então, vamos ver se ele não vai ter, se ela não terá mesmo duas soluções distintas, tá? Então, no lugar aqui, ó, do m, eu vou colocar o número 1 para dar uma testada. Então, eu tenho 5x² menos 4x mais 2 vezes 1. Então, você vai ter 5x² menos 4x mais 2 igual a zero. Então, essa é a equação que se forma quando m for igual a 1. E está falando se isso acontecer, eu não terei duas soluções distintas. Então, vamos testar o delta. b² menos 4ac. Então, delta é igual. Quem é o b? Menos 4. Quem é o a? O 5. E quem é o c? 2, porque eu escolhi m igual a 1. Então, mais 16 menos 40. Tudo bem? E aí, quanto que dá? Delta é igual a menos 24. O que você está vendo? Que isso aqui não existe solução em R. Real. E é isso que está falando, olha. É o que eu estou prevendo os valores de M. Então, se eu colocar o valor de M aqui, neste lugar, aqui em cima, que é 2M, colocar um número
maior que 0,4, ou até mesmo 0,4, eu vou chegar a essa característica aqui, ó, que o delta vai dar um número negativo e eu não terei solução da equação do segundo grau. Para essa equação do segundo grau, é para qualquer uma, tá bom? Então, vamos ver um outro caso, então. Esse é o número 2, exercício 2, que eu deixei também aí. O que acontece? Agora, tem uma incógnita no lugar do coeficiente b. E quais seriam os valores dessa incógnita para que essa equação do segundo grau tivesse uma única raiz? Ou nós podemos falar duas soluções idênticas, tá? Então vamos ver. Para isto acontecer, o delta tem que dar 0, concorda? Então vamos fazer aí, calcular o coeficiente, ou discriminante, desculpa, o discriminante delta, sabendo quem são os coeficientes daquela equação. Então, o A é 1, o B é menos P. Por quê? Porque o B é aquele que está à frente do x quadrado, do x, quer dizer. É aquele termo que está na frente do x, nesse caso é o menos P. E o C é o 9. Então, como eu calculo o delta? B ao quadrado menos 4AC. E este valor tem que ser igual a 0, para nós termos uma solução, tá? Ou duas soluções distintas. Então, quem é P? Então, vou colocar menos P elevado ao quadrado. 4 que multiplica A, que multiplica C. Isso tem que ser igualado a 0, tá? Então, vamos lá. Menos P ao quadrado vai dar P ao quadrado. Menos 36 igual a 0. Então, como eu calculo o valor de P? P é igual a 36. P é igual mais ou menos raiz de 36, certo? Então, para aquela equação ter o delta igual a 0, o P tem que ser igual a 6 ou o P tem que valer menos 6. Será que essa interpretação está certa? Vamos testar, então? Então, ó, vou copiar a equação que nós temos aqui, ó. Menos P mais 9 igual a 0. Lembre-se que esse valor de P aqui, ó, pode ser dois números, ou menos 6 ou 6. E aqui eu tenho um sinalzinho de menos, tá? Então, vai ser o oposto. Se eu considerar 6, eu tenho que colocar menos 6. Se eu considerar menos 6, eu tenho que colocar mais 6. Então, vamos considerar 6. Então, vai ficar x quadrado. No lugar do P, eu vou colocar o número 6, só no lugar do P. Então, ele vai ficar menos 6x mais 9 igual a 0. Então, calculando o nosso delta, que agora nós temos uma equação do segundo grau. Então, você chega que b ao quadrado seria menos 6 ao quadrado. 4 que multiplica 1, porque o A é 1.
e o C é 9. Então, o delta daria, olha, menos 6 ao quadrado, 36, menos 4 vezes 1 vezes 9, menos 36. Então, delta daria 0. Como estava previsto aqui, ó, dos valores de P, tá? E se eu testar com menos 6, o delta também vai chegar a 0. Delta igual a 0 significa que nós temos duas soluções idênticas, ou podemos falar uma única raiz real. Espero que vocês tenham entendido. Esses são exercícios para interpretação das raízes que você quer da equação, tá? Neste caso, está focado no discriminante delta. Um beijo, um abraço e até a próxima aula.